Fala, nação! Tava esperando o Júnior por aqui, mas hoje eu tô aqui, Yuri Miltenstein e Gui Futebol, né? Vai acompanhar a gente nessa live. Daqui a pouco o Vinícius também tá chegando para falar mais sobre o dia. Hoje um dia muito movimentado, né, Gui? Já te dá esse boa noite, início de boa noite também ao chat. Já podem deixar seu boa noite, comentar, né? Falar o que vocês querem que a gente fale aqui também. Pode deixar aí no chat, talvez a gente debata aqui. Boa noite, Gui. Dia extremamente movimentado no dia de hoje. Infelizmente, poderia ser um dia mais calmo pra gente, né? Véspera de Libertadores. A gente queria um clima mais calmo, mas não é a realidade, né? Boa noite, Yuri. Boa noite para você do chat que está assistindo, nos acompanhando. Seja bem-vindo à live. Final de semana muito conturbado, né? Hoje o dia também foi bem agitado, com o Pedro faltando aí no treino. Véspera de Libertadores, jogo importantíssimo, né? Que vai dizer muito aí para o rumo da classificação para Libertadores, para o nosso caminho até a final, que vai ser aqui no Maracanã. Então, cara, assim que acabou o jogo contra o Atlético Mineiro, eu comemorei muito, mas é aquilo, né? O torcedor flamenguista não tem um dia de paz e já vem uma bomba atrás da outra. A gente vai estar comentando bastante. Você que está aí no chat também, faça seus comentários. O que você quer que a gente fale aqui na live, beleza? Participa com a gente aí. Cara, já vou iniciar, né, a live de hoje falando do treino, né? A gente teve o treino, aí tá até uma matéria, né, do GE, do Globo, que foi republicada pelo Planeta do Futebol, né? É, Uhum. mostrando, né, que realmente os jogadores estavam inconformados realmente com o acontecido, mas que demonstraram que estão fechados com o Sampaoli. Até porque o Sampaoli, infelizmente, ele não pode ser responsabilizado por uma atitude individual de um membro da comissão técnica. Pelo menos essa é a minha visão. Já vou até passar depois para você, mas essa é realmente a minha visão. Porque apesar dele ser o chefe, dele ser, vamos dizer dessa forma, o gerente dessa equipe, é, ele não pode ser responsabilizado por uma atitude de uma pessoa que faz parte do grupo. Ele demonstrou, né, vontade de ficar no grupo, e eu acho que isso agrega muito. Eu acho que com, assim, com o reforço disso, né, dessa vontade dele de ficar, até fortalece de uma certa forma o grupo. Demonstra realmente que o São Paulo quer trabalhar com esses caras, que quer vencer com eles. Então o jogador passa até também a admirar de uma certa forma isso. É, eu falei a minha visão, né, Gui? Eu queria que você falasse desse a sua visão em relação a isso, em relação à atitude do São Paulo, né? De querer permanecer, mesmo que o cara tenha sido amigo dele, né? É, e de longa data, vamos dizer dessa forma, o cara que trabalha com ele há 20 anos. Então, é um cara que tá ali com o cara todos os dias durante 20 anos, então é difícil até de se desfazer dessa amizade, mas o São Paulo ele realmente quer ficar no Mengão, né? Perfeito, concordo com tudo que você falou, Yuri. Inclusive, sendo bem sincero, eu fiquei com bastante medo do Sampaoli acabar saindo do Flamengo. Não queria de jeito nenhum que ele saísse, porque é aquilo, né? Quem tomou a atitude de fazer o que fez e depois se arrependeu foi o preparador físico dele, não foi ele, né? Então, assim, são ali, é uma comissão técnica e tudo mais, mas cada um tem o seu individualismo, né? Então, ali foi algo que o preparador físico dele fez, não foi nada em relação a ele. Só que eu fiquei com bastante medo porque é um cara que já trabalha com ele há mais de 20 anos, né? Inclusive, eu estava vendo até algumas matérias dizendo que ele é amigo, eles são amigos de família mesmo, de frequentar uma casa do outro. Então eu falei, cara, o Sampaoli vai acabar, será, saindo por causa dele, uma coisa que ele nem fez, mas não vai aceitar perder um membro da comissão técnica, um funcionário que é dele, né? Ele presta serviços ao Flamengo, mas é um funcionário do Sampaoli. Mas eu logo em seguida eu pensei, cara, o São Paulo ele sempre quis treinar o Flamengo, sempre foi o sonho dele, ele deixou isso bem claro. E como é que pode agora, no momento que ele está treinando o Clube dos Sonhos, que ele sempre quis treinar, sempre quis elevar esse time ao máximo, e agora que ele está perto de conquistar títulos, né, com o Clube dos Sonhos dele, ele vai sair por algo que ele nem fez, sabe? Uma atitude de um companheiro. E fiquei muito feliz, né? Porque de fato ele tinha que ter sido demitido mesmo, o Pablo Fernandes. É, o Pedro também tem a sua parcela de culpa ali, né? Porque desacatou ali uma ordem, né? Mas não justifica nada o que o Pablo Fernandes fez. E ainda bem que o São Paulo ele ficou, teve a reunião ali e tudo mais ontem, 8h30 da noite. Ainda bem que ele ficou, porque não concordaria
se ele saísse por algo que ele não fez. Agora, se ele chegasse e falasse, não, só fico se ele ficar também. Aí me desculpa, mas não tem como defender, né? Mas ainda bem que ele decidiu seguir com o trabalho. Não, de forma alguma. Tanto que a reunião, né, que a diretoria teve com o Sampaoli era justamente nesse quesito, né? A decisão de mandar o Pablo embora, ela era já definida pela diretoria. Bastava saber se o Sampaoli e a comissão, o resto da sua comissão queria permanecer. E segundo ele, né, era o desejo dele permanecer e permaneceu. E que assim seja e que ele seja vencedor aqui no nosso Mengão, né? Vou dar uma passada aqui no chat agora. Já vi até umas mensagens muito boas aqui. Essa daqui do Jairo, né? Júnior deu uma de Pedro hoje e faltou a live. Bom, o Júnior ele teve alguns outros compromissos, não pôde estar presente hoje, pediu para eu apresentar a live de hoje. Eu estava fazendo as lives ali do Flalusquinho, os cortes, né? Então ele me pediu para ajudar no dia de hoje. O Gui está aqui também para nos ajudar. O Vinícius daqui a pouco está chegando. Mas é isso. O Júnior nas próximas lives com certeza vai estar no comando aqui. Bom, outra pessoa aqui perguntando, José Ivan Júnior perguntando do Júnior. Novamente, o Júnior teve um outro compromisso, não pôde estar aqui com a gente hoje. O Carlos Alberto dos Santos, né, o Gui, realmente tirou a nossa alegria da vitória, cara. E olha, Exatamente. eu muito essa vitória. Eu e os vizinhos aqui do prédio, era uma gritaria na varanda. Não sei por aí onde você mora, o que aconteceu. Não, com certeza, gritaria e, cara, é aquilo, né? Uma vitória gigante de virada na casa do adversário, algo muito difícil, que foi completamente ofuscada, né? Por algo lamentável, né? Não, realmente. E, cara, quem diria o Mengão fazendo um golzinho de falta? Cara, na hora que eu fez a falta, eu falei, caraca, uma boa oportunidade. Aí eu depois pensei, né? Caraca, mas o Flamengo tá batendo falta bem. Sempre aquela É, bola que bate na barreira, ou a bola é isolada. Poucas vezes passa perto, realmente, né? Aí eu falei, pô, acho que não vai ser. Aí o Arrascaeta vem, solta mete aquela aquela bomba. paulada, né? No canto do goleiro. Eu falei, caraca, não posso duvidar mais do meu Arrascaeta. Não, inclusive na hora do jogo eu até falei, pô, se o Pulgar tivesse na cobrança, eu até acreditava um pouco, né? Mas aí, porque o Arrascaeta já bateu vários e vários e sempre ficou no quase. O último gol de falta foi justamente dele, né? Contra o Volta Redonda no Carioca. Mas quando ele soltou aquela paulada que eu só. Quando eu vi a bola entrando ali, balançando a rede, eu falei, não acredito, eu só pulei de alegria e logo depois veio a virada com o Wesley. Bom, passar aqui mais em umas outras mensagens. O Marquinhos perguntando quando o Agustin Rossi vai estrear com a camisa do Flamengo. Olha, opinião minha, vou até perguntar pro Gui também. Acho que, cara, só se o Matheus Cunha lesionar ou passar a viver uma fase péssima, que não é a realidade de hoje, mas o menino ele colocou as duas contratações de goleiro do Flamengo no banco. Eu não É, sei. E olha, de verdade, para mim o goleiro ele é uma posição muito específica, onde você precisa estar jogando todos os jogos. Sei para você, se você pensa, num jogo mais fraco no Brasileirão, dá uma oportunidade para o Rossi. O que você acha, Gui? então, eu até penso um pouquinho assim na questão da. É porque vai muito da cultura, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Lá na Premier League, com o Manchester City, o Guardiola, se você observar, ele roda muito o elenco, mas é uma cultura de lá, tá, galera? Aqui é diferente. Mas na cultura de lá e no próprio Guardiola, ele roda bastante o elenco. E se vocês observarem nessa última temporada, goleiro titular da Premier League e da Champions League é o Ederson, né? Titular indiscutível. Já nas Copas, tanto o Carabao Cup, FA Cup, todas as Copas da Inglaterra, né? Quem era o goleiro era o Ortega, goleiro alemão lá do Manchester City, goleiro reserva. Mas o Guardiola sempre fazia esse rodízio, botava o Ortega para jogar as Copas. Inclusive, na final, onde jogou contra o Manchester United, ele não trocou de goleiro, tá? O goleiro foi o Ortega, ele permaneceu. Eu acho que essa cultura um pouco mais de rodar o elenco seria legal aqui no futebol brasileiro, mas não é o caso, né? Eu colocaria, cara, o Matheus Cunha, eu pelo menos faria isso, tá? Eu acredito que o goleiro tem que jogar bastante para nunca perder o ritmo, nunca ficar enferrujado, né? Mas eu faria isso, eu colocaria o Matheus Cunha para jogar os jogos difíceis no Brasileirão, jogar Libertadores, jogar a Copa do Brasil, ainda mais nessa reta final, né, que são os jogos mais importantes.
mas pelo menos alguns jogos, sabe, de jogo contra adversário mediano para baixo, né, mediano para fraco, eu colocaria sim o Agustin Rossi até para ver todo o potencial dele, cara, porque ele é um grande goleiro, grande pegador de pênalti também. Eu, pelo menos, faria isso, mas não faria com que o Matheus Cunha perdesse o ritmo dele. Ele ia continuar jogando os jogos mais importantes e eu ia botar ele para continuar firme nos treinamentos, entendeu? Eu faria pelo menos isso. Eu entendo. Realmente, né? A gente não tem muito essa cultura É, igual o futebol europeu de realmente rodar o elenco. Você deu o exemplo perfeito do Manchester City, que eu ia falar Ancelotti, mas o Guardiola. Guardiola. É que eu tô com o Ancelotti na seleção na cabeça. Quase saiu o Ancelotti, mas o Guardiola, ele realmente gosta disso. Marcos passando aqui falando, salve bancada, já deixei o like, saudações rubro-negras. Pedir para quem não deixou o like ainda, não se inscreveu no canal, e deixa o like na live de hoje. Ainda temos muita notícia para falar aqui. Pedir para você se inscrever, para que nas próximas lives você seja notificado. Lembrar de de acionar, né, o sininho. E, óbvio, compartilhar para aquele seu amigo rubro-negro. E por que não para aquele antes também? Vai que ele se convence, né, Gui? É, claro, tem que sempre compartilhar, vai que, né, a gente converte. Bom, essa aqui é uma pergunta que eu realmente eu já vi algumas perguntas dessa aqui no chat. Eu ainda não sei. Eu não sei se o Gui tem essa informação. Eu tô até de olho também nas fontes do Flamengo aqui. Ainda não surgiu essa notícia, né? Muito provavelmente não. O Flamengo tem outros preparadores físicos, não era só o Pablo. Então, existem outros preparadores físicos no Flamengo, até mesmo da comissão do Sampaoli. Então, isso não é um problema, pode ficar despreocupado. E outra, o Flamengo também tem preparadores físicos na sua base, que pode ser subido por momentos. Então, isso deve ser despreocupado, né? Bom, deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. Essa aqui, inclusive, estava escrito, né, nessa notícia do GE que o Pedro estava sendo fominha e o Cebolinha não é, né? Bom, eu particularmente naquele jogo contra o América Mineiro, eu entendo também a ansiedade do Pedro, né, Gui? De estar sendo pressionado, segundo ele, né? Não é opinião minha, não é uma informação minha, mas segundo ele estava recebendo uma pressão, sim, da comissão técnica e entrou ansioso, né? Às vezes você já sabe como é que o centroavante se entra muito ansioso, acaba sendo fominha, acaba finalizando errado, igual ele finalizou. Obviamente que o Gabigol, na minha visão, não vive um excelente momento. Óbvio que o cara tem estrela, ele vai fazer gol em jogo importante sempre que for colocado, mas ele também não vive um bom momento. E o Pedro, não à toa, é o artilheiro da temporada do Flamengo. Então, assim, eu entendo o lado dele também, mas entendo a parte técnica do Sampaoli de não escalá-lo, porque ele precisa de um jogador que corra mais, que preencha mais espaço. E essa não é a característica do Pedro. Então, assim, eu não sei como é que você vê essa questão da escalação do Pedro, Gui. Eu queria até te perguntar em relação a isso também. Então, eu acho muito estranho, né? Porque, assim, ano passado, cara, ele basicamente foi o melhor jogador, eleito, né? O melhor jogador da América, ganhou a Libertadores, sendo artilheiro e tudo mais. E é muito estranho vê-lo no banco agora, e mesmo no banco e com poucos minutos, ele continua sendo o nosso artilheiro da temporada, né? Cara, contra o América e contra o Grêmio, eu também percebi isso, que a partir do momento que ele entrou, faltando poucos minutos, quase não tinha muita coisa para fazer. Então, ele sim foi fominha porque mexeu um pouco ali com a ansiedade de querer mostrar serviço, talvez não de mostrar serviço, mas querer ali fazer um gol e olhar para a comissão técnica, porque tem disso, né? Olhar para a comissão técnica e falar, tá vendo? Eu tô no banco, né? Um jogador que posso jogar facilmente lá na Europa e tô aqui no banco do Flamengo. Como é que é possível? Se a gente reparar no jogo contra o Grêmio, muitas vezes o Pedro pegava a bola, uma ou outra ele tocava, mas a maioria ele queria partir para cima e driblar dois, três, quatro e fazer o gol entrando com bola e tudo. Muito por conta dessa ansiedade de querer mostrar ali o resultado, querer fazer o gol e meio que, entre aspas, mandar um recado para a comissão técnica, né, do Sampaoli, que, como ele mesmo disse, né, numa informação, estavam minando ele, o trabalho dele no Flamengo. Leu só mais um comentário também que vai puxar uma próxima notícia nossa.
O José Maria, né, Oliveira dos Santos, dando boa noite para a bancada. Galera, minha opinião, o Flamengo mandou muito mal na manutenção do Jorge Sampaoli. Minha opinião, teria que ter mandado embora toda a comissão técnica, incluindo o Sampaoli. E logo depois, ele fala aqui também, né, que o Pedro não joga mais pelo Flamengo e não terá mais espaço, a não ser que Gabriel Barbosa esteja machucado ou suspenso. Vou botar até aqui na tela, cara. Isso aqui é uma informação, né, do Renan Moura. O Pedro, no Brasileirão, ele já disputou 13 jogos e 4 jogos na Copa do Brasil. Ou seja, ele não consegue jogar por mais nenhum clube, né, por conta da quantidade de jogos que ele fez na Copa do Brasil, sendo eles Corinthians, São Paulo e Grêmio. Não, ele Isso. não consegue jogar mais por esses clubes pela Copa do Brasil. E se eu não me engano, no Brasileirão, na Série A, também não. Então, se for do desejo dele ir embora do Flamengo, porque ele tem o direito perante a lei, inclusive depois eu vou botar até aqui também uma análise de um advogado trabalhista, né, analisando isso. Ele é um texto que tá aí a gente lê junto aqui. Ele vai ser transferido para algum lugar fora do país. Só que ele negou recentemente também, né, uma proposta da Arábia. E eu não sei se por infelicidade dele, né, ele deu esse azar, não sei, mas ele negou. Não sei como é que você vê isso. Você acha que o Pedro tem uma oportunidade de mercado do lado fora do país? Cara, com certeza. Para mim, o Pedro, eu já falei isso aqui várias vezes. Ele, se você observar, cara, ele é um centroavante que você não consegue encontrar em qualquer lugar. Para mim, na minha opinião, ele é nível futebol europeu, nível Premier League, facilmente. Ele jogaria lá. Então, tanto que nem sei como é que o Flamengo, ele está no Flamengo até hoje, realmente é um milagre, na minha opinião. Porque ele é um jogador muito qualificado e é bizarro, como eu disse, né? É E bizarro é um igual a jogador desse. Rascaeta, né? Cara, e tipo, é bizarro um jogador desse ser agora, né, nesse atual momento, banco do Flamengo, sendo que ano passado ele não era, e olha o que que ele fez, né? Olha como ele destruiu na temporada. E mesmo nessa que ele não tá tão bem, mas é o nosso artilheiro. Então, sim, mercado ele tem lá fora, com certeza, mas agora eu vou falar um pouco do meu sentimento, do meu feeling, tá? Apesar de estar esse turbilhão de coisas aí, notícia para tudo que é lado, eu acho que o Pedro tá assim chateado, tá magoado, mas eu acho que ele não vai sair do Flamengo e a partir desse momento eu acho que o Sampaoli vai começar a dar mais minutos para ele. Eu acho, não sei. Eu realmente acho que ir embora não é uma solução para É, ele. também acho não. Existem, existem até umas informações, posso até colocar aqui na tela agora, do Thiago Asmar, né? Segundo ele tem informações de pessoas próximas aqui, ó. Eu tenho informações aqui de fontes seguríssimas em relação ao Pedro. Eu pergunto, Pedro vai sair? E ele me respondeu, está querendo, quer muito sair, mas acha que não vai. Então, assim, pode ser um desejo dele, mas É, para essa janela de transferência, eu vejo que é até muito difícil, justamente pela questão dos jogos. Uma transferência interna é praticamente impossível, porque o jogador ia ser aproveitado só na temporada que vem. E que clube iria querer pagar o salário que o Pedro ganha é. para jogar só ano que vem, né, Gui? E para você ver como é que as coisas mudam, né? Cara, futebol é dinâmico, todo dia é coisa diferente. Para você ver, há pouco tempo o Al Hilal da Arábia Saudita queria contratar ele disse: não, eu quero ficar no Flamengo. Só que aí vai, sequência de jogos, o cara não é escalado, quando entra, joga 15 minutinhos, então isso vai chateando ele, né? Porque ele não quer ficar no banco, óbvio. E esse incômodo até me faz ficar feliz, porque, pô, se o cara tá querendo ficar só no Ele banco tá ali, querendo, né? pô, ele tá querendo, ele quer jogar. Isso é bom. Mas, assim, ele contra o Al-Hilal, com o Al-Hilal, na verdade, ele negou. Não, quero ficar no Flamengo, é o meu desejo, quero continuar. Depois de tudo isso que aconteceu, toda essa história, o sentimento dele no momento é de querer sair. Pô, nessa janela de transferência eu acho difícil. Pode ser que daqui a um tempo, como eu disse, meu sentimento, eu acho que o São Paulo vai usar mais ele. E, cara, quando o Pedro tá em campo, ele faz a diferença. Ele não é igual ao Gabigol. Gabigol se movimenta mais, Pedro fica mais fixo. Mas você vê que o Pedro, com a bola no pé, ele é muito diferenciado. Muito diferenciado. Então, assim, eu acho que o São Paulo ele vai usar mais vezes ele vai aproveitar as oportunidades que ele vai ter.
e com o tempo esse sentimento que ele está tendo no momento, essa chateação dele, vai mudar e eu acredito que ele vai querer continuar ficando no Flamengo. Eu gosto até de tomar um cuidado quando eu falo isso, tá? O Pedro, em relação ao Gabigol, o Gabigol ele é ídolo, ele tem uma estrela, cara, que é impressionante em questão de jogos decisivos. Se, se o técnico quer ganhar alguma coisa, o Gabigol precisa estar em campo nesses jogos. Sim, Mas o Pedro, cara, ele em questão de qualidade, tá? Qualidade técnica, ele é melhor do que o Gabigol. Só que o concordo. Gabigol, ele tem esse quesito estrela, Decisivo, né? cara. Não tem. Não dá pra explicar isso, cara. Mas o cara é muito decisivo. É, ambos perdem gol. Ambos perdem É, gols. Mas na minha visão, e Yuri, tá bom? Todo mundo tem o direito de discordar. Isso não é um problema. O Pedro, ele é, em questão de qualidade técnica, ele é melhor. É um cara que tem um passe mais refinado, finaliza com as duas pernas, tem o cabeceio, faz o pivô, não tem a questão da movimentação, que para o Sampaoli, na minha interpretação do jogo do Sampaoli, é o que faz muita diferença. Além do quesito exato. decisivo em jogos de Copa. O Gabigol ele se movimenta muito mais. Ele sai muito da área, ele abre espaços. Então, assim, esse é um quesito que pro Sampaoli faz diferença. E olha, meu sonho eu sei que é sonho de torcedor, né, Gui? Jogar Uhum. Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson. Queria que isso É, funcionasse, mas isso não é a realidade, né, Gui? É muito difícil fazer isso acontecer. e no esquema tático do Sampaoli, né, eu já observei isso há muito tempo. Ele sempre prefere tirar um centroavante para jogar com mais um cara ali no meio, né? Ele prefere ter mais um meia ali na construção e tudo mais e jogando apenas com centroavante. Cara, eu acho que tudo bem. Eu respeito, é a tática dele, é o jeito que ele se sente mais confortável para jogar, mas eu não vejo de, assim, com algum problema, um jogo ou outro, ele fazer, por exemplo, o que o Dorival fez ano passado. Qual o problema de jogar com os dois juntos alguns jogos, entendeu? Eu não vejo o menor problema, mas, cara, é o esquema tático do Sampaoli, ele prefere jogar com um meia a mais ali. E, pô, de fato, né, é um sonho, né? Eu acho que todo flamenguista deita para dormir e tem esse sonho de Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, todo mundo ali jogar junto, quem dera. Podiam ter 13 em campo, não podia não? Pra gente colocar todo mundo Poxa, junto. com- poxa, podia mesmo. Bom, eu vou botar aqui, eu tinha até falado de uma interpretação do caso, né? De um advogado trabalhista Luiz Costa Júnior. Ele abre aspas, tá? O artigo 483 F da CLT prevê como causa da rescisão por culpa do empregador a prática de agressão salva em causa de legítima defesa pelo empregador ou seus prepostos, que no caso o preposto era o Pablo, que representava Perfeito. de uma certa forma o Flamengo. No caso aqui, tratado de membros da comissão técnica, clube, ele é um preposto. Exatamente o que eu acabei de dizer. É, me perdi aqui. No caso aqui, ele é um Ele é o preposto. representante. Isso, ele é um representante do clube para fins da CLT. Então, essa agressão física pode ser considerada como justa causa para que Pedro rescinda o contrato com o Flamengo, por culpa do empregador. Em tese, é possível que o atleta seja indenizado por danos materiais ou morais causados pelo preposto que o agrediu fisicamente. Então, em caso de danos materiais ou morais, o atleta pode pedir uma indenização na justiça. Bom, isso é uma interpretação, né, do De uma advogado hipótese, trabalhista. né? Uma Exatamente. hipótese de algo que pode acontecer. E lembrando, né, Gui, que o Pedro, ele é um jogador que ele busca seus direitos e isso ele tá correto de fazer. Ele já fez isso contra o nosso rival, contra o Fluminense, naquele momento que ele se lesionou, ele se sentiu desamparado, que era o que era necessário o clube dar a ele. Ele entrou na justiça e ganhou. Então, assim, muitas pessoas podem dizer que realmente o Flamengo é o que está sendo lesado na história, e eu Sim, concordo de certa forma, mas na letra fria da lei, né? Infelizmente, o nosso ex-preparador físico, Pablo,
ele estava representando o nosso clube de regatas do Flamengo e ele deve responder por isso, né? E infelizmente o Flamengo também está sendo prejudicado por uma ação individual, né, Gui? Sim, com certeza. E, cara, vou te falar, eu vi até algumas informações aí que, assim, eu acho que o Pedro, ele tá chateado e ele também, pelo que eu tava vendo, né, algumas informações, ele tá sentindo um pouco mais como se o Flamengo não estivesse dando mais carinho para ele, sabe? Ele tá sentindo essa falta de carinho, ele acha que o clube podia ter protegido ele de uma forma melhor. E aí eu vi algumas informações de que, pô, beleza, ele faltou o treino, demorou para avisar qual foi o motivo, mas, poxa, Marcos Braz, Bruno Spindel, ninguém ligou para ele. Gente, tudo bem, ele errou, não justifica o que o cara fez lá, de dar um soco na cara dele, mas o Pedro também errou, tanto que, pelo que parece, vai ser punido. Mas, pô, Sim. ele levou um soco na cara, cara. Tem certeza? Tem noção disso? Ele levou um soco na Não, cara, gente. e eu vou deixar uma pergunta para você também, Gui, e para o pessoal do chat. Realmente, sendo sincero, do fundo do seu coração, alguém esperava que o Pedro fosse treinar hoje? Não, eu nem esperava. Ele foi. Primeiro, ele falou, né, que foi no dentista e tudo mais, porque estava sentindo muitas dores no rosto, até aí tudo bem. Mas, cara, com certeza ele estava desconfortável. E é aí que entra o ponto que eu ia falar. Pô, apesar do Pedro ter também errado, ter uma parcela de culpa nessa história, né? Foi tudo o início de toda a confusão. Claro que não justifica, mas, pô, Marcos Braz, Bruno Spindel, cara, é o jogador do Flamengo, é funcionário do Flamengo, é um dos jogadores mais importantes do elenco. Podia dar uma ligadinha e falar, pô, Pedrei, como é que você tá, cara? Gente, como eu disse, ele levou um soco no rosto. Vocês viram a imagem da boca dele? Marcos Braz podia ligar e falar, pô, ele que já adora passar a mão na cabeça dos jogadores mesmo, já ligava pro Pedro, pô, Pedro, como é que você tá, mano? E aí? A boca, como é que tá? Colocou um gelinho aí? Porque, pô, eu percebi que você não veio hoje, o que aconteceu? Gente, trocar uma ideia, porque, e pelo que parece, o Pedro sentiu essa falta de carinho, né? Ninguém ligou para ele para saber como é que ele tava. Complicado. E outra, qualquer relação, cara, interpessoal, seja amigo, colega, familiar, questão de até de relacionamento amoroso, cara, é sempre uma mão dupla. Você tem que demonstrar interesse e a pessoa também tem que demonstrar interesse. Então, assim, não adianta só o Pedro ir atrás. O Marcos Braz, Bruno Spindel e companhia poderiam ter ligado na parte da manhã. Pedro, como é que tá? Você consegue vir treinar? Não consegue? Até mesmo o Sampaoli, cara. Sampaoli que é quem comanda, quem tem a obrigação de gerir esse grupo. Então, assim, ou sei lá, as lideranças do Flamengo, Felipe Luiz, Davi Luiz, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Obviamente, esses caras mandam uma mensagenzinha. E Com aí, cara, certeza. como é que tá? Tá melhor? Pô, como é que tá a cabeça? Tá bem? Não tá? Cara, às vezes você fala, pô, sei lá, Felipe Luiz, pô, não tô bem, eu acho que hoje eu não vou treinar. Tem como tu avisar o pessoal aí? Ou sei lá, cara, qualquer Eu, coisa eu, assim eu no também, lugar do sabe? Sampaoli, eu no lugar do Sampaoli me colocaria no lugar do Pedro, tá? Eu faria E isso. Eu ligaria pro conversa, cara. não, ligaria pro jogador, pro Pedro. Antes de ligar pro Pedro, eu conversaria com o Landini, com o Marcos Braz, com o Bruno Spindler e falar, olha, depois de tudo que o Pedro passou, nem imagino como é que deve estar a cabeça dele, além das dores que ele está sentindo. Estou pensando em liberar ele hoje do treino. Vocês apoiam a minha decisão? Não, tudo bem, ok. Com o ok deles, aí eu ligava pro Pedro, conversava, trocava uma ideia, e aí, como é que você tá? Pô, dou todo o meu apoio para você, você tá certo, tudo mais, nananã. Ó, vou te liberar hoje, tá? Pode ficar em casa, descansa, amanhã a gente está aqui de volta. Eu faria isso, pelo menos, tá? Eu faria isso. Assim, eu vejo que eu entendo, eu também sou torcedor, mas o torcedor ele tem muito daquele. Pô, o cara ganha não sei quantos milhões. Mas ele é um ser E, humano. mas, cara, a gente tem que levar em consideração que o cara é uma pessoa também. Imagina se ele leva um soco do seu chefe no trabalho e no outro dia as pessoas ainda te cobram para ir trabalhar, ficam falando ó, na sua cabeça tá errado. Obviamente que ele errou, eu não tô eximindo ele de culpa. Acho que o Flamengo multou corretamente ele, assim Correto. como multou o Gabigol quando discutiu com o Marcos Braz. Eu não tô eximindo ele de culpa. A função dele realmente era treinar, aquecer, independente se tivesse substituição ou não para fazer. Isso não é uma discussão, ele errou dessa forma, mas, cara, eu aprendi que, independente do que aconteça, você nunca deve encostar a mão em outra pessoa. Nunca. Porque você Exato. sempre perde a razão. E, cara, de verdade, eu me surpreendi
em relação à atitude do Pedro em não devolver. Obviamente que ficou aquele... muito provavelmente quando aconteceu a agressão, já entrou muita gente no meio para separar. Mas ele de forma alguma, e nem o preparador físico, segundo os relatos, né, que o delegado estava lá, em momento nenhum o Pedro decidiu ir para cima do cara, né? E isso é uma coisa de se admirar, cara, de verdade. Porque não é qualquer pessoa que toma um soco na cara. Esse E, autocontrole do Pedro. cara, é um bagulho impressionante, realmente. Só que aí vai uma crítica ao Pedro. Esse autocontrole ele poderia utilizar para outras coisas. Por É, exemplo, levantar do banco e treinar. Entende? Essa é a minha crítica ao Pedro. Eu falo aqui, não tenho vergonha de falar, cara, eu sou muito fã do Pedro. Pelo futebol que ele joga, ele eu sempre também. jogou, pela pessoa que ele demonstra ser fora de campo. Eu E também. eu não Eu também. acho que ele é uma pessoa mimada. Cara, mimado? Tem gente mais mimado, por exemplo, que o Gabigol nesse elenco? Tem gente? Davi Pois Luiz, é. não gosta de perder sua vaga. Cara, tem tanta gente muito mais mimada do que o Pedro no elenco. Concordo. Cara, e mesmo assim, ser mimado ou não, não é motivo, né? Para qualquer agressão. Não, de Esse forma alguma. elenco, de uma certa forma, ele é todo mimado, né? A diretoria passa muito a mão na cabeça desses caras. E, cara, se é a gestão que eles estão fazendo, tá tudo certo. Esse é o ideal de, de gestão de pessoas que eles têm. Eu não sei se é o correto, tá? Não sei se é o correto, não sei se eu concordo plenamente com isso. Acho que isso deve sim a diretoria para ganhar o grupo, né? Lembrando que esse grupo é um grupo muito difícil, né, Gui? Então, Muito. assim, E a diretoria ela faz isso para ela ter o grupo na mão, né, Gui? Então, isso é até uma forma de você ganhar o jogador, né? tentar colocar ali como se todo mundo fosse uma família, né? Inclusive, o Gerson foi um dos que fez isso. Não, não acompanhou o Pedro até a delegacia, mas segundo algumas informações aí, o Gerson agarrou o Pablo Fernandes pelo colarinho, né? Jogou na parede. Tá maluco, meu Diz- irmão? Porque, pô, Disseram ali que afundou a parede. porque, pô, ali é como se você estivesse encostando no seu irmão, entendeu? Ali tem que ser uma família. Esse é o jeito. Não, realmente. Algumas pessoas eu já vi aqui também comentando de mercado da bola. Vou pedir pro pessoal esperar um pouquinho, que isso é um assunto que mais para mais para frente a gente vai começar a conversar em relação ao Wendel, como é que tá a situação, se o Flamengo fez proposta, se não fez, se tem gente atravessando esse negócio, porque tem, hein, Gui? Não sei se você ficou sabendo por alto aí nas É. informações, mas Uhum. infelizmente De La Cruz também recebendo proposta. Então, para quem quer saber de mercado da bola, dá uma segurada aí ainda. Ainda não é o momento, né, Gui? Vamos dar mais Ainda uma não, segurada. ainda não. Eu vou passar aqui no chat, eu vou pedir para você ler o chat e responder o pessoal, tá bom, Gui? Eu vou colocar aqui na Show. tela. É... Aí, o Alan Carvalho falou: se o técnico sair, estamos ferrado. Se Pedro sair, contratamos outro. Simples assim. Concordo em partes, né? Se o técnico sair, estamos ferrados. Concordo, ainda mais nesse momento da temporada, né? Eu jamais faria isso, mandava o São Paulo embora, até porque ele não fez nada. Agora, se o Pedro sair, contratamos outro. Pode contratar até outro centroavante, mas não da mesma qualidade que o Pedro. É bem difícil encontrar um centroavante como o Pedro no mercado. Mas aí o Marinaldo Candido falou: mas para mim, Sampaoli tem culpa, tinha tirado o Gabi gol e tinha colocado o Pedro, mas parece que Sampaoli persegue o Pedro. Então, inclusive, eu até queria que ele fizesse isso contra o Atlético Mineiro. Não sei se o Yuri concorda, né? De tirar o Gabigol ali e colocar o Pedro. Mas pelo que parece, o Felipe Luiz já não estava mais aguentando, estava se arrastando em campo e ele usou o Thiago Maia como se fosse uma espécie de lateral esquerdo, né? E aí acabou que o Pedro não entrou. Assim, de fato, eu acho que sempre dá uma minutagem, dá uma rodagem também para todos os jogadores em momentos oportunos, é claro. É, é bom. Eu, inclusive, eu tava até conversando com o Júnior em off, né? Numa análise minha. Se é realmente o que acontece, o que aconteceu, é uma outra história, tá? Mas é engraçado como jogadores que no início do trabalho São Paulo
eram jogadores de confiança. Vidal, Marinho, Pedro. E esses caras todos saem. O Pedro não, mas os outros dois saem mal do Flamengo, falando mal da comissão técnica do Sampaoli. Esse tipo de atitude, eu não sei para você, Gui, me faz questionar realmente se esses caras estão errados ou não. Se estão errados, se estão certos. Eu realmente não. Eu me questiono em relação a isso. Porque se é da índole de uma comissão, de um representante da comissão técnica agredir um jogador, o que mais esse cara pode fazer? Então, Exato. assim, eu não sei se você parou para pensar isso, se o pessoal do chat parou para pensar nisso. Será realmente que esses caras que saíram estão errados? Assim, o que eu fico me questionando, porque assim, claro, o Marinho, gente, ele saiu muito por culpa dele, porque, pô, o cara deu uma ordem para ele, ele, não vou viajar, não quero viajar, então assim, ele desobedeceu, foi afastado e acabou saindo por culpa dele. Vidal, pô, claramente ele não tinha intensidade para jogar mais como titular, e o cara exigia praticamente ser titular, entendeu? Depois ficou em off lá, falando que ia pro Colo-Colo, enfim, que queria sair e tudo mais, falando mal do Flamengo. Então também saiu, também não foi por culpa do Sampaoli nem nada. Agora, o que eu me questiono é que, como você disse, né, o Pedro nem tanto, mas o que eu me questiono é aqui. Eles erraram, perfeito, Marinho e Vidal erraram. Mas será que o que o Pedro mencionou sobre a questão ali do psicológico, né, a pressão psicológica, será que o Vidal e o Marinho também sofreram isso? E como você disse, esse cara, o Pablo Fernandes, né, ele já tem um históricozinho. Ele lá no Olympique de Marseille, no momento que eu até assisti o vídeo, né, no momento que a torcida rival do Olympique invade o campo, eu vi que eu Se achei eu não que me tinha engano, é o Nice. isso, do Nice. Se eu não me engano, quando na minha cabeça, eu tinha uma imagem assim, né? Que alguém foi atacar ele e ele, né, na intenção de se defender, deu um soco. Vendo a imagem, eu vi a imagem hoje, tá, galera? Eu fui rever a imagem hoje. Sim, de fato, a torcida invade o campo, mas tem um torcedor com uma camisa branca, inclusive, ele tá parado, olhando pro nada. Do nada, esse carequinha aí, o Pablo Fernandes, chega perto dele e dá um botadão no peito dele. O maluco chega até a cair no chão. Sendo que o cara nem viu da onde o Pablo Fernandes saiu. Então, assim, se o E cara é capaz de fazer isso, né? outra coisa, né? Já aconteceu um outro problema. Obviamente que a gente não pode juntar as coisas, tá? O filho dele, do Pablo Fernandes, também faz parte da comissão técnica do Sampaoli e em outros momentos já agrediu até uma pessoa que cobre Flamengo, né? Então, assim, é um histórico que não é É, realmente muito bom. E se tem informações de dentro do Flamengo que realmente ele era esse cara visto até às vezes como mal educado, como um cara rude, sim, e nas palavras. Então, assim, esse tipo de coisa incomoda o jogador. Incomoda qualquer pessoa, cara, no qualquer ambiente de pessoa. trabalho. Sim, Ninguém tá ali para ser tratado mal. Então, assim, ele já era um cara que, historicamente, os jogadores já conheciam ele como uma pessoa que não tinha muito jeito de falar, não tinha tanto filtro na forma de falar. Era um treinador, né, um preparador físico muito rude, e isso incomodava, mas que o grupo ele relevava. Só que uma atitude dessa não tem como relevar, né? não. Isso aí, a partir do momento que ele fez isso, eu falei, não. Tanto que, como eu disse lá no início, né? Quando ele fez isso, na hora eu fiquei preocupado, não foi nem. Eu fiquei preocupado com o Pedro, mas na hora eu não fiquei preocupado nem com esse cara, eu fiquei preocupado com o Sampaoli levar meio que a bucha e acabar saindo por conta dele, né? Porque, cara, é isso, o cara já tem um histórico de coisas que ele já fez e se ele é capaz de dar um soco na cara de uma pessoa, o que que ele não é mais capaz de fazer, né? Então, assim, quando saiu a notícia, eu já sabia que ele ia ser demitido, já sabia. Bom, aqui uma outra informação até do vestiário, né? Ó, de acordo com o jornalista Pedro Ivo e Vinícius Ribeiro da ESPN, Felipe Luiz e Gabigol eram os atletas mais indignados com a agressão e pressionaram os dirigentes rubro-negros ainda no vestiário. Lembrando que quem estava no vestiário, que a gente viu pelo menos até naquela confusão, né? Era Marcos Braz, Bruno Spindel, o soldado, né? O apelidado de soldado, até me esqueci o nome dele. E se eu não me engano, o Juan.
também estava lá. Então esses eram os dirigentes. Lembrando que o Landim está nos Estados Unidos. Não sei se ainda Isso. está, mas no momento estava nos Estados Unidos, não estava presente. Inclusive, a reunião que eles tiveram foi online até por conta disso. Em seguida, o elenco comunicou que não voltaria no mesmo voo de Pablo Fernandes e não iria treinar caso o preparador não fosse demitido. Então, o grupo dos jogadores, liderados por Felipe Luiz e Gabigol, que para mim me surpreendeu o Gabigol, mas eles deram a cartada na hora, cara. Se esse cara estiver aqui, não tem mais esse grupo. A gente vai Fora, embora de qualquer jeito. fora o Gerson que tacou o cara na parede e o Cebolinha, Thiago Maia e o Pablo, né? O zagueiro que foram com o Pedro na delegacia, mostrando total apoio e indignação. Não tem como treinar na segunda-feira com um cara que agrediu um dos seus colegas de trabalho ali, né? Seu amigo. Pô, agrediu ele, por que não vai me agredir também outro dia? Tem que ir embora. Não, realmente. Bom, eu vou dar uma passada no chat novamente. Tem o pessoal dando boa noite, demonstrando apoio, né? Alguns criticando atitudes do Pedro. Aqui o Claudinho, obrigado, é o Fabinho Soldado. Isso aí. Exatamente. É, deixa, deixa eu dar uma lida aqui. É isso aqui, ó, né? O Gui, o Alan falando, né? Deixa ele acalmar e voltar pro banco dele quietinho. Ou pode ir embora, né? Ou boa viagem. Como eu disse, o Pedro, para mim, ele não pode ser banco desse time, não, sinceramente. O Pedro, no meu Flamengo ideal, ele é titular. Mas, é, ele vai voltar aí para o banco. Vamos ver se o São Paulo vai escalar ele. É certo que o próximo jogo do Brasileirão não vai ter Gabigol, então provavelmente o Pedro vai ser titular. Mas vamos ver se a partir desse ponto, né, a partir desse jogo, o Pedro vai ter mais tempo dentro de campo. Não, realmente. É assim, cara, a gente também tem que lembrar que o Flamengo ele vai existir para sempre. Claro, E nenhum jogador ele é maior que o clube. Mas eu entendo também que se desfazer, tá, do Pedro, financeiramente não é um excelente negócio. Eu é. acredito que a diretoria pensa muito nisso. O Pedro é um jogador caro, um jogador que ele tem um mercado, cara, gigantesco, seja ele no Brasil, seja ele na Europa. Então, ou na Arábia agora, né, já que todo mundo está indo pro Oriente Médio, é, tem um mercado muito grande. Então, o Flamengo, além de pensar no Pedro, jogador, que completa ali os 11, pensa no Pedro dinheiro, como moeda, Sim, como sim. produto. Não, não Então, só, não só financeiro, repito, gente, encontrar um centroavante com as características do Pedro, a qualidade dele, o estilo de jogo dele, no mercado é muito difícil. Então, para mim, financeiramente e também tecnicamente, para mim não valeria a pena. Eu não faria esse negócio, mas bom, o Alan também que está aqui, ele discorda em parte com você, né? Pedro não tem bola para esse ser titular nesse esquema. nesse Eu, esquema, porque, é porque o São Paulo prefere exatamente, colocar um meia a mais. exatamente. Eu particularmente eu gosto daquele 4-2-3-1, né? Eu gosto de jogar com dois volantes, porque eu particularmente me sinto mais seguro com dois Sim, caras à frente ali. Mas, cara, a gente sabe que possibilidades infinitas de escalar esse time do Flamengo. tem muita variação de jogo. Cara, você pode variar ele muito de acordo com cada equipe que você vai jogar contra. Eu entendo também que o Flamengo ele tem que ter um pilar. Ele tem que ter uma equipe ali, 11. Obviamente que podem sofrer variações, isso é normal. Às vezes um lesionado, outro que está suspenso, ou às vezes para melhor encaixar, né, essa questão do adversário, para quebrar uma forma de jogar do adversário. E olha, vou te dar um exemplo perfeito disso. O São Paulo ele sabe fazer isso muito bem contra o Grêmio. O Renato Gaúcho teve Perfeito, que substituir no primeiro tempo, gente. Tem noção disso? Tirar um zagueiro para botar um meia, porque o São Paulo ele acabou com o esquema dele. Porque perfeito. o São Paulo ele conseguiu ganhar aquele meia, aquele meio do campo ali, com uma facilidade absurda. Porque
aqueles 3 zagueiros ali do Grêmio, com todo respeito, eu respeito a pessoa, respeito o atleta, mas, cara, muito abaixo do que era esperado, provavelmente pela torcida do Grêmio e pelo Renato Gaúcho. Ainda bem, né, Gui? Ainda bem. Não, e inclusive uma coisa que me chamou muita atenção nesse jogo foi a questão dele ter dado muita liberdade tanto para o Felipe Luiz quanto para o Wesley. Claro que para o Wesley subiu um pouco mais, né? Mas o Felipe Luiz ele ajudava muito o Thiago Maia e o Vitor Hugo ali na construção de jogo pelo meio, e ele dando muita liberdade para o Wesley atacar tanto pela ponta quanto vindo da direita por dentro. Tanto que o lance do gol, onde o Bruno Henrique recebe aquele passe e toca para o Gabigol fazer o gol, é o Wesley arrancando do meio, vindo por dentro e fazendo a jogada e enfiando a bola para o Bruno Henrique. É uma variação também até do Wesley, né? Da Sim, sim. movimentação dele. Bom, tem um pessoal aqui falando também, o Alex Martins, falando que o Marcos Leonardo é um nome para substituir o Pedro caso ele saia. Eu vou até te fazer essa pergunta, Gui. E vou fazer essa pergunta também para os amigos do chat, cara. Flamengo, ele não negociando, tá? Desfazendo do Pedro, jogando ele pro mercado sem nenhuma multa, sem nada. Você acha que o Flamengo ele tem dinheiro para contratar o Marcos Leonardo e quem sabe um meia, que é o planejamento do Flamengo? Não, sim, com certeza. Ter dinheiro tem. E ter dinheiro para contratar tem, trazer um meia lá de fora. Pode falar o nome que quiser aí. Claro que não aqueles caras de time. Tem como trazer o Tony Kroos, por favor? Pô, o Modric, Brincadeira. aí, pô, o De Bruyne, não tem como. Mas, assim, para a realidade do Flamengo, que já é lá em cima, tem sim como trazer um meia de alto nível e um centroavante. Eu até gosto do Marcos Leonardo. Não é as mesmas características do Pedro e tudo mais, mas é um goleador, é veloz, eu gosto. Mas eu acho que o sentimento do Marcos Leonardo é igual ao do Ângelo, de ficar para poder ir para a Europa. Eu acho que é a mesma coisa do Marcos Leonardo. Não, realmente, e se você comparar, ele parece muito mais o Gabi do que o Pedro, né? Em questão Sim, tática. O cara que se movimenta muito, se finaliza movimenta. bem, tem a velocidade. Agora, tanto é que, cara, que o Pedro ele foi para a Copa, não porque ele era o melhor jogador do Brasil, mas pelas características diferentes que ele apresentava e dava de possibilidade pro Tite, né? Com certeza. Claro que a fase que ele vivia, né, gente? O cara meteu um gol de bicicleta na casa do Atlético Paranaense. A fase que ele vivia era absurda, absurda. Mas muito por conta das características. É por isso que eu repito, não venderia o Pedro. As características que o Pedro tem para um centroavante, para um camisa 9, é muito difícil de você achar no mercado. Muito difícil. Não, cara, se você pensar no futebol brasileiro, vai ter ele, o alemão do Inter, mas muito abaixo em questão Muito, técnica, muito muito abaixo. abaixo. Não, Você não eu não, consegue, não você não consigo consegue pensar. pensar alguém que equipare tecnicamente com as mesmas funções do Pedro. Não Por consigo, isso de que, verdade. que muita gente, até de uma forma até doida, compara ele com jogadores de Europa, mas num nível muito acima. Exato. Lewandowski, Haaland, Gente, Suárez, quando estava ó, lá fora vivendo bom auge. para vocês terem uma noção, o Richarlison, ele é o centroavante lá do titular da seleção brasileira e centroavante do Tottenham. Há uma semana atrás aí estava rolando uma história de que o Pedro talvez fosse para o Tottenham. Gente, eu não sei se a galera do chat concorda, se você concorda, Yuri, mas para mim, o Pedro, se ele chegasse no Tottenham, ele botava o Richarlison para esquentar banco. Na moral, porque tecnicamente não tem como comparar, gente. Não tem como. Assim, na minha opinião, tá? É um abismo, é um oceano de diferença de técnica pro Pedro e pro Richarlison, na moral. Bom, o Val, ele vai até colocar o comentário aqui. Richarlison é um bonde. Cara, eu, eu acho o Richarlison um ótimo jogador. Não à toa tá jogando onde ele joga. Eu Só gosto que dele também. eu gosto, mas eu entendo que as características dele às vezes não encaixam com o estilo de jogo do treinador dele. E isso é Exato. normal de acontecer. É a mesma coisa que acontece com o Pedro aqui. As Exato. características de jogo não agradam tanto ao Sampaoli, mas o Sampaoli tem que levar em consideração que o Pedro é uma peça importante para uma variação tática possível em algum jogo retrancado do outro time. Cara, imagina se, sei lá,
numa infelicidade, né, do pior dos cenários, o Flamengo perde pro Grêmio lá no Sul. Você acha que o Grêmio ia fazer o que aqui no Rio de Janeiro? Ia botar caminhão, avião, o ônibus, ia botar 12 jogadores em campo, todo mundo dentro do gol. Não, E até o como é que você Renato ia joga, entrar. como é que você joga com uma mobilidade ali? É difícil. Às vezes você vai precisar de uma bola alçada, aquele chuveirinho na área. E aí, o Gabi é tão especialista em cabeçada quanto o Pedro. Cara, Nem se então assim, compara. é importante você ter essa variação dentro do elenco. Não é à toa que ele costuma gostar de jogadores que façam mais de uma função. Um grande exemplo disso é o Gerson. Um meia, joga de volante, joga de ponta esquerda, e joga de meia direita, que aí, óbvio, no pior dos cenários, vai jogar de atacante. Então, cara, são estilos de jogadores que o São Paulo gosta. Gosta de ter jogadores que façam variação tática ali dentro do campo. Então, é importante ter esse tipo de jogador dentro do elenco, né, Gui? Com certeza. Cara, o Sampaoli ele tem os costumes dele, né? As manias. Inclusive na relação dos laterais. Por exemplo, o Varela, eu não acho o Varela um péssimo lateral. Mas o que o Sampaoli gosta? Ele gosta de um lateral que tem força física, que seja rápido, que ataque bem e volte para recompor com a mesma velocidade. O Varela não é esse cara, mas ele é um bom lateral. Mas o Sampaoli quase não usa ele. A mesma coisa está acontecendo com o Pedro. Ele gosta de caras que façam mais funções. Ele gosta, por exemplo, de um Gabigol que se movimenta mais, que vem buscar o jogo no meio. E o Pedro é aquele cara que fica lá na frente para fazer o pivô, para segurar uma bola com muita maestria, né? Parece até que joga de terno. E aquele cara também para bola na área, gente, ele faz de cabeça, ele faz de bike, ele domina a bola de chaleira, com o peito, com o que você quiser, e o cara tá dominando a bola, entendeu? Ele é muito diferente. Mas como eu disse, né? É importante você ter bastante jogadores, ainda mais desse nível, para você ter variações, porque o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, permite que você faça essas variações de jogo. Tanto que lá no início eu falei, não tem problema nenhum, um jogo ou outro, você montar um esquema com dois atacantes, com o Gabi voltando um pouquinho mais, né? Uma espécie de segundo atacante, que é o que ele é mais hoje em dia, e o Pedro lá mais espetado lá na frente. Não tem problema um jogo ou outro você fazer isso. Bom, continuando aqui, canal Leco pode sim. O que vocês acham do técnico do Fortaleza? Daria certo no Flamengo? Muito provavelmente ele tá falando do Vojvoda, né? Do Vojvoda. Treina- Treinador do Fortaleza. Minha questão é uma só. Eu acho ele um ótimo treinador. Acho que ele desenvolve um bom futebol. Só que minha questão é uma só. O torcedor tem a paciência de esperar ele fazer o trabalho dele? Pois é. Essa é uma pergunta. E outra, até porque o futebol que o Vojvoda faz, ele é diferente do que o São Paulo pensa. Então, assim, você, torcedor, teria paciência de uma mudança radical nesse momento? Porque eu acredito que não. Eu sinceramente acredito que não. Ainda em fases finais de Copas, cara. O time ele não pode fazer uma mudança de planejamento tático e técnico dentro de oitavas de final de Libertadores, quartas de final de Copa do Brasil, se iniciando de uma forma até equivocada minha, mas chegando nesse segundo turno, né, do Brasileirão, cara, não é na minha visão não é o momento de se trocar de treinador. Para Seria início de uma uma mudança muito temporada, radical. Seria uma mudança muito radical. eu acho que assim, para um início de temporada, ok, mas para agora não, né, Gui? Não, não, agora não. Seria uma mudança muito radical. E é aquilo, gente. O torcedor do Flamengo não tem paciência. Não ia ter paciência. Não daria nem 1 ou 2 meses, já ia querer a cabeça do Vojvoda, entendeu? E eu acho que é importante essa questão de parar de ficar trocando toda hora de técnico. O técnico ele precisa ter um processo para poder conhecer os jogadores e não conhecer os jogadores somente isso, né? Mas ter um trabalho ali, né? Porque senão vai ficar trocando de técnico a cada 5, 6 meses, não tem como, não tem time que aguente isso, jogadores que aguente toda hora tem que ficar mudando de função e planejamento e tudo mais. Bom, o casal rubro-negro aqui passando dando boa noite para mim, né, Yuri, e para você, Gui. Para ele dizendo, né, que para ele Pedro e Bruno Henrique têm que ser titulares. Saudações rubro-negras. Para você, o Gui, quem deveriam ser os titulares? Olha, é aquilo, né? Como eu disse, o nosso sonho de todo flamenguista é botar todo mundo ali junto.
Mas, de verdade, eu não consigo pensar em um esquema assim para encaixar todo mundo, até porque não tem nem como. Mas eu concordo com um amigo aí, Bruno Henrique e Pedro são titulares. Aí tem que ver se o Gabigol iria jogar um pouco mais recuado, como foi ano passado, né? Como um segundo atacante, como meia. Talvez sacrificar ali o Everton Ribeiro para colocar outro jogador. Não sei. E é engraçado, né, essa questão do Everton Ribeiro. Ele pode até não viver um bom momento. Cara, mas a entrega que ele, tática que ele dá, de recomposição. Ninguém Cara, faz o que ele faz. eu falo isso sempre que eu converso sobre Everton Ribeiro. Sai treinador, entra treinador, ele em momento mal e ninguém tira ele de campo. Exatamente. Mas o torcedor ele não consegue enxergar o comprometimento tático que o Everton Ribeiro entrega. O torcedor às vezes olha muito para a parte ofensiva. Mas, cara, Taticamente ele é perfeito, taticamente ele é perfeito. Por isso que muitas das vezes, Yuri, ele chega lá na frente, às vezes ele não consegue render, chuta mal pro gol, algo do tipo, porque ele volta muito para defender, galera. Ele ajuda muito na marcação ali, dando bote na linha de fundo, entendeu? Então, é um jogador e que se entrega muito. ele mesmo que não tenha uma característica física, né, de um jogador alto, de um jogador forte, mas ele é um cara que consegue combater muito bem é, tudo ali em questão defensiva, né? Ele é um cara que se posiciona bem, que tem uma boa leitura. E, cara, você ter um jogador desse, principalmente do lado direito, que é o Wesley, lateral direito, é importante, cara. Porque o Everton Ribeiro consegue auxiliar o Wesley, que é um menino, que às vezes tem leituras equivocadas de jogadas, realmente, mas isso faz parte da idade. É a mesma coisa que o Davi Luiz está próximo ali do Wesley. É um cara que auxilia também o Wesley. E, cara, o Wesley, na minha visão, muito torcedor critica muito o menino. Mas a gente tem que ver o momento também do menino. O menino tem 19 anos, foi jogado na fogueira e sustentou, cara. Assim, eu ia falar um palavrão aqui, mas isso é muito maneiro, cara. Se ele conseguir ver que o menino ele conseguiu sustentar ser jogado na fogueira ali e deu certo. E E vai ele oscilar, né? Até pela idade, 19 não anos. tem jeito. Vai ter jogo que ele vai jogar muito e vai ter jogo que ele não vai render, porque é da idade. Vai oscilar. Mas o importante é que ele tá fazendo bons jogos em jogos grandes e jogos importantes, né, Gui? Perfeito. Eu vou passar para o assunto mercado da bola. Tem muita gente comentando aqui de Pedro sair, de Pedro não sair. Em relação ao Pedro sair, a gente já até trouxe aqui. O Pedro ele tem 13 jogos pelo Brasileirão, 4 pela Copa do Brasil. Então, uma movimentação interna no país para outro time do Brasil é muito difícil. Muito difícil. Nem Corinthians está disputando na outra chave da Copa do Brasil. Podem, poder pode, mas o Pedro não poderia se apresentar para jogar por conta da quantidade de jogos que ele já fez pelo Flamengo. E o Grêmio, que é o nosso adversário, também não pode, porque justamente pelo mesmo motivo, pelos 4 jogos que ele se apresentou na Copa do Brasil. No Brasileirão, são 13 jogos que o Pedro jogou, que ele estava presente. Então ele também não pode ser, não pode jogar por outra equipe do Brasileirão, Série A. Então eu entendo que é muito difícil uma movimentação interna, porque ninguém vai querer pagar, né, Gui, o valor que o Pedro ganha para continuar, para não jogar, no caso, né? Pra jogar só na próxima temporada, não faz nem sentido, é muita grana, galera. Isso aí não tem nem chance. Bom, uma outra coisa aqui, uma outra notícia que surgiu até de um especialista de mercado europeu e agora está se especializando também no mercado ali do Oriente Médio, é o Ekrem Konur, né? Diz que o Aldo Rail, né, avança em contratação de Nicolás de la Cruz. Eu não sei você, Gui, é a primeira live que a gente está fazendo junto, mas você queria muito essa contratação para o Mengão? Com certeza. Inclusive, Yuri, eu já comentei isso aqui outras vezes, eu acho que cairia como uma luva. Inclusive, o que o Flamengo vai pagar para tentar trazer o Wendel, eu traria o De La Cruz, não o Wendel. Porque, assim, perfeito, o Wendel ele pode jogar como primeiro volante, joga mais como um 8, mas, cara, o De La Cruz ele faz todas as funções do meio de campo, todas, sem exceção, e
O Wendel, ele é um jogador que Meio cai mais campista, pelo. né? Isso, perfeito. E o Wendel, ele é um jogador que ele cai mais pelo lado esquerdo. De jogador que cai mais pelo lado esquerdo, a gente já tá farto disso, a gente tá cheio. E o De La Cruz não, o De La Cruz ele cai tanto para a esquerda quanto pela direita. E eu acho que isso seria importantíssimo até para suprir a ausência do Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro ele é esse cara que cai pela direita e vem por dentro. O De La Cruz seria esse cara que cairia ali pelo corredor direito, tanto vindo pela ponta ou então vindo por dentro. Eu acho que taticamente ele tecnicamente, né, porque é um grande jogador, e taticamente, ele seria melhor do que o Wendel. Então, o dinheiro que o Flamengo está pagando para ter o Wendel, eu traria o De La Cruz. Eu, Guilherme, traria o De La Cruz. Bom, eu concordo plenamente. Assim, o De La Cruz eu acho que seria o nome melhor, visando, é claro, o que o Sampaoli pretende com essa equipe do Flamengo. Porque o treinador pensa como futebol para o Flamengo. Deixa eu colocar outra notícia aqui em relação ao Wendel, né? A Raíza Simplícia ela trouxe, né? O Napoli entrou em contato direto com o Zenit e fez como consulta pelo Wendel, acenando com a possibilidade de pagar 25 milhões de euros pelo volante. O clube italiano recebeu uma oferta do Al Hilal por Victor Osimhen e caso saia negócio, terá bom dinheiro em caixa. O Wendel mantém a postura e o desejo de jogar no Mengão. As partes tentam um acordo não só em valores, mas em forma de pagamento também. A negociação com os russos é dura e o tempo é curto. A ver. Então, infelizmente, né, tem alguém atravessando esse negócio e vou te falar, o Flamengo não tá disposto a pagar 25 milhões ou Com próximo certeza. disso. O Flamengo, cara, 25 milhões, o Flamengo ofereceu 15, no máximo, não vai passar muito disso. O Flamengo não vai entrar em um leilão com o Napoli, até porque nem tem como, não vai entrar em um leilão. E vai depender muito, essa negociação, não, claro que vai depender mais do Zenit, né? Mas também vai depender muito da vontade do jogador. E pelo que parece, a postura dele é de querer jogar no Flamengo. Vamos ver se o Zenit vai ceder ou não, né? É dura a negociação. Os russos são chatos. Não, de fato, é muito difícil negociar com o russo. Realmente, são tem as características, né, de não ceder muito os valores. E o que eles buscavam era realmente algo em torno de 20 milhões de euros. O Flamengo estava ali negociando, fez a primeira proposta como 15 para início, e eu já vi algumas notícias falando que o Flamengo pretendia aumentar até 17, 18 milhões de euros, e esse era o máximo. Então, assim, também para o jogador, para o Wendel, cara, é um mau negócio ir para o Napoli, Gui. Olha, mau negócio não é não, tá? Mau negócio não é não. O Napoli acabou de ser campeão aí da Série A, né? Do Campeonato Italiano, depois de muitos e muitos anos ficando na fila. Mas, assim, pelo que parece, ele é flamenguista, né? E eu, no lugar dele, pô, beleza, o Napoli disputa Champions League e tudo mais. Ele ia ficar mais visado na Europa. Vai muito da vontade do jogador, galera e Yuri. Se ele quer continuar na Europa, se ele quer jogar uma Champions League, ficar visado, fazer uma boa campanha do Napoli e quem sabe do Napoli ir para um time de Premier League, por aí vai. Se essa é a vontade dele, beleza. Então que fique por lá e faça o negócio com o Napoli. Agora, se ele que realmente quer vir para o Flamengo, né? Postou vídeo até com música do Flamengo, dançando e tudo mais. Se ele realmente quer vir para o Flamengo, então não tem muito o que pensar. Não, sem dúvida. Eu, assim, na impossibilidade da vinda do De La Cruz e do Claudinho, o Wendel é um bom nome. A gente não Sim, pode negar isso. Ele é um ótimo jogador. Obviamente que, se é possível, eu teria outras preferências. Mas eu entendo também que nem sempre o mercado está disposto a nos ajudar, né, o Gui? sim. Seria ótimo se o Claudinho viesse, seria ótimo Pô, se o De La Cruz também chegasse, mas o Wendel é um bom jogador. E se o Flamengo tem a disposição de pagar os 17, 18 milhões no máximo, que pague paga. e torcer para o russo aceitar, né, Gui? Com certeza. Não, é assim, eu vou te falar a real, mesmo que entre a negociação do Wendel e do Claudinho, a que eu mais queria que desse certo, escolhe ou Claudinho ou Wendel. Eu queria o Claudinho, porque o Flamengo de fato precisa de um jogador para a reposição ali do Arrascaeta, e não tem.
Até tinha, né? Mas era um garoto e acabou de ser vendido também, que nem tem mais, que é o Matheus França. Mas, cara, eu queria muito o Claudinho, mas já que não é possível, e o De La Cruz também, pelo que parece, é inviável, né? O River Plate quer pagamento à vista, enfim, não vai rolar. Eu também acho que o Wendel é um bom nome. É um bom volante, joga mais como camisa 8 do que como primeiro volante, circula bem ali o meio de campo, ataca bastante a área, pisa na área, chuta de fora da área. É um bom volante, vai se destacar muito se vier aqui para o Flamengo, vai ser um dos melhores na posição. Então, sim, não é um mau nome, não, muito pelo contrário. Mas, claro, entre ele e Claudinho, eu preferiria mais a vinda do Claudinho, que eu acho que o Flamengo necessita mais desse cara para a reserva do Arrascaeta ou até para jogar juntos, né? Porque o Arrascaeta fisicamente não é mais o mesmo. Lembrando também, né, que na questão da negociação, o Flamengo ele pretende parcelar Sim, e os russos querem à vista. Então, justamente o que a Raiza Simplice falou, a forma de pagamento também é uma forma que impossibilita o tá Flamengo. travando. Exatamente. É a forma de pagamento está travando esse negócio. Assim como travou o do De La Cruz. O River Plate ele queria à vista. E o Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo, já falei isso aqui também aqui em live no canal Flalusquinho, no Fala Lusquinhos Cortes. O Clube de Regatas do Flamengo não faz negócios acima de um certo valor à vista. Isso é uma diretriz do clube. Então, assim, tem que ser parcelado. Isso não é uma coisa que a diretoria só quer pagar parcelado. Não é isso. O Clube de Perfeito. Regatas do Flamengo não faz transferências de valores altos à vista. Então, assim, a diretoria não tem culpa disso também, né? Que isso não vem deles, isso é da parte financeira do clube, e o clube precisa parcelar. Isso é Exato. uma coisa que impossibilita o clube pagar valores altos à vista. Então, assim, isso também tem que ser levado em consideração. Os torcedores precisam ser avisados disso. Porque eu vejo muita gente falar: a diretoria não quer pagar. Pô, tem dinheiro, recebeu agora não sei quando, uma parcela de não sei quem, outra parcela de não sei quem, é só somar e dar para os caras. Não é assim que funciona. Nem tudo é tão fácil assim. Parte financeira e burocrática de uma equipe bilionária, cara, é extremamente complexa, né? Obviamente, eu li até um comentário do Valdir aqui, vou até colocar ele aqui na tela, que eu concordo. Entre Claudinho e o Wendel, eu fico com o De La Cruz. Eu sou desse time também, Valdir. É, Vou passar aqui um amigo nosso, que sempre está presente aqui no nosso chat, já participou da live aqui no Flalusquinhos Corte, canal Flash Shake. Mandar um abraço para você. Cheguei dando meu like aos amigos. Pedir para quem ainda não deixou o like, cara, deixa o like. A gente já tá aqui 1 hora e 8 minutos batendo um papo aqui. A gente já falou de Pedro, já falou de mercado da bola. Eu vou começar ali a falar do próximo jogo do Flamengo e Olímpia. Eu quero saber a opinião de vocês do chat. Qual a expectativa de vocês? O que vocês estão esperando? Eu quero saber também quem vai para o jogo. Quem vai estar lá presente para sair rouco do Maraca? Você vai, Gui? Vai conseguir estar presente? Não vai? Como é que tá a situação? não, não, infelizmente não vou estar presente, não. Vou estar assistindo de casa, mas torcendo muito. E com certeza vou ouvir muitos vizinhos aqui gritando pra caramba, porque vai ter muito gol do Flamengo. Tem que ter, Não, eu também vou estar de casa, infelizmente dessa vez eu não vou conseguir estar presente, mas óbvio, sempre acompanhando o Mengão, né? sempre. Sempre, não, independente de onde eu esteja, eu vou estar lá. Vou botar aqui também na tela, saiu os uniformes, né, para a partida do Flamengo. O goleiro, né, nosso arqueiro, né, como está escrito ali em espanhol, vai jogar todo de azul. O Flamengo com o seu uniforme todo tradicional, camisa rubro-negra, calção branco, meiões rubro-negros. A arbitragem também está com seu uniforme já disposto, todo em preto. E o Olímpia também jogando com seu uniforme tradicional. Ainda bem, porque eu, particularmente, eu acho a camisa do Flamengo linda. Eu prefiro que jogue com a primeira camisa. Então, muito provavelmente, Gui, o Flamengo joga com seu uniforme tradicional aqui e lá, porque o Olímpia também vai jogar com seu uniforme tradicional aqui. Sim, com certeza. E você vê que
são uniformes que não tem como confundir, né, dentro de campo. Então, se eles vão jogar com o uniforme principal deles aqui, com certeza o Flamengo lá também, na casa deles, vai jogar com o uniforme principal. E que bom, né? Porque esse uniforme principal é lindo demais. É muito bonito. Não, sem dúvida. E eu não tô com ele hoje, tá lavando, porque, né, essa semana tem o jogo do Flamengo, um jogo importante, a gente tem que estar com a camisa. Claro, Então, isso botei aí. ele pra lavar, pra já esperar na quarta-feira. É, Gui, questão da sua expectativa pro jogo, questão de análise, né? Ayrton Lucas ainda é uma dúvida pro jogo. Pode ser uma peça que pode fazer falta, pode ser que não. O Pulgar também ainda é uma dúvida, muito provavelmente não joga. O que você espera dessa partida? Então, bom, a minha expectativa, cara, tá lá em cima. Eu espero com certeza uma vitória do Flamengo. Tomara que seja uma vitória com uma vantagem bem larga, né? Com diferença de pelo menos aí uns 2 gols, para a gente ficar tranquilo pro jogo da volta. Tranquilo, né? Porque Libertadores nunca dá para ficar tranquilo. Cara, Ayrton Lucas ainda com problema no joelho, né? Desde a partida de lá da Copa do Brasil contra o Grêmio. Vai fazer falta, sempre faz falta, porque o Ayrton Lucas, até pouco tempo atrás, se ainda não for o melhor jogador fisicamente do Flamengo, né? Há pouco tempo atrás a gente até discutia, pô, o Ayrton Lucas é o melhor jogador da temporada, mesmo com o Pedro sendo artilheiro e tudo mais. Sempre faz falta. Depois que voltou da seleção, não vinha jogando o que estava jogando antes, mas, cara, é um jogadoraço. E faz falta muito porque o Felipe Luiz também não aguenta jogar os 90 minutos, né? Ali por volta dos 70, 75, o Felipe Luiz já está pedindo, pelo amor de Deus, arrego para sair. Então, como no jogo contra o Atlético Mineiro, foi assim que aconteceu. Thiago Maia teve que jogar ali improvisado. Então, Ayrton Lucas sempre faz falta. Pulgar, né, na saída de bola ali, um dos melhores jogadores do elenco do Flamengo ali no 11 inicial. Faz muita falta. A gente está conseguindo se virar sem ele. Temos ali o Alan, o Vitor Hugo está jogando muito bem. A cada partida que o Vitor Hugo joga, a gente sempre fala, pô, essa foi a melhor partida do Vitor Hugo com a camisa do Flamengo. Né? Tirando aquela contra o América que ele entrou mal, mas o Vitor Hugo está sempre se superando, sempre jogando bem. Entrou Então, mal, mas marcou o gol, né? entrou mal e marcou o gol, olha que doideira. Então, acho que por enquanto dá para suprir ali a ausência do Pulgar, mas também faz falta. Cara, como eu disse, espero um jogão de bola. O Flamengo tem que fazer a vantagem, fazer o mando de campo valer a pena, né? Porque não vai decidir em casa, vai decidir fora. Então, pelo menos uma vantagem aí de 2 gols eu espero para chegar na casa do adversário, entre aspas, com a classificação, já com o pezinho ali nas quartas. Bom, eu também tenho essa expectativa aqui. Eu acho que um placar de 2 gols de diferença, ele em jogo de Copa, cara, faz muita diferença. Assim, até na Copa do Brasil, se o Flamengo abre um pouquinho mais o placar, já seria, cara, uma classificação. Uma classificação, não precisava nem dos outros 90 minutos. E podia, hein? Porque, Podia, foi quase. pô, realmente. Mas eu acredito que o Flamengo ele vai realmente chegar para abrir esse placar de 2 gols, 2 ou mais gols de diferença. E vou te falar, se o Olímpia tomar 1-0, eu acredito que o Olímpia vem aqui para levar o 0-0, né, para casa. Mas se tomar 1-0, vai continuar lá atrás, Vai. porque 1-0 dá para reverter, Dá. Eles não dá vão para sair pro jogo, reverter. não. Vai sair pro jogo, Então, não. assim, tem que ser mais de 2 gols de diferença. Pode ser 3-1, 4-2, não importa. Não Dois importa. gols de diferença ou mais é o ideal. A gente tem que levar isso em consideração. Óbvio que o Flamengo. E vou te falar: se o Flamengo faz 2-0 aqui, o Flamengo joga lá, nem precisa mandar no jogo. Não precisa mandar no jogo. Se eu coloco o Bruno Henrique de um lado, eu coloco o Luiz Araújo do outro, e você bota o Gabi no meio, Com certeza. precisa de mais velocidade que isso? Não, precisa Precisa. não. Já joga um pouquinho ali mais fechadinho, pega a bola, vai só nas escapadas, pros contra-ataques. Tá bom demais. Assim, ó, depois eu vou complementar o que eu tava falando, mas o amigo aqui, ó, amigos, vocês são top. Sempre trazendo as melhores notícias e comentários sobre o nosso Mengão. Meu placar é de 3-0 Mengão na quinta. Eu vou pedir pro pessoal do chat deixar o placar de vocês aqui, que mais pra frente eu vou botar os comentários de vocês na tela, o placar, mas vai deixando aqui o seu palpite pro jogo contra o Olímpia. Voltando, né, pro jogo. Aqui o Flamengo ele tem que abrir o placar. E lá tem que aproveitar os contra-ataques. Sem dúvida nenhuma.
Lembrando que a gente tem um histórico recente bom, né, contra o Olímpia. A gente ganhou já do Olímpia lá, inclusive. É um jogo dificílimo, a gente não pode mentir. Sempre é um jogo muito difícil jogar lá fora. Então, assim, o Flamengo tem que abrir o placar aqui, sem dúvida nenhuma, de 2-0. Ô Gui, a gente já tá chegando no fim. Vou pedir para você deixar as suas redes para o pessoal seguir aqui. Agradecer também pela parceria, pela live de hoje, que a gente tenha mais oportunidade de fazer a live juntas, e agradecer o pessoal também do chat, né, que deixou o seu comentário, que conseguiu participar da live de hoje. Bom, rapaziada, para você que está assistindo até agora, né, a live, é sempre um prazer falar de Flamengo. É muito bom conversar com vocês sobre o Mengão, né? Nosso amor, nossa paixão. Agradecer também ao Yuri. Pô, cara, gente boa demais, cara incrível. Espero também mais oportunidade para a gente fazer live juntos. Expectativa lá em cima para o jogo do Flamengo de quinta-feira. Tomara aí que a gente faça 3-0, 5-0, 7-1. A gente tem que meter aí uma goleada para ficar tranquilo para o jogo da volta, beleza? Bom, falando um pouquinho sobre o meu canal, é um canal recente, tá? Canal Gui Futebol. Se inscreve aí no meu canal. Eu falo, claro que as principais notícias e tudo que envolve o Flamengo é o que sai no canal, mas não fico aqui só no Brasil. Também falo dos rivais do Flamengo e dos principais jogos e principais ligas lá de fora, do Campeonato Europeu, beleza? Então, se inscreve no meu canal, dá essa moral. Como eu disse, é um canal recente, tem um pouco mais de 300 inscritos, beleza? Então, dá essa moral aí para o canal crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Obrigado. Bom, eu vou já me despedindo aqui, desejando uma boa noite para todo o chat, agradecer a todos que participaram. E olha, o Flamengo vai sair desse momento ruim, não se preocupem, tudo vai se acertar e eu não tenho dúvida disso. E o Flamengo, cara, é gigantesco, então não duvide de nada, que o Flamengo pode tudo. É isso, nação. Tamo junto e até a próxima.